Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos celebrarmos e fazermos a prática do Evangelho no Lar, seguindo o roteiro que nos é ensinado pela espiritualidade amiga e que está impresso em muitos exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazemos uma prece inicial, lemos um trecho do Evangelho, tecemos aqui comentários com convidados, com vocês, todos participantes, e uma prece final. Tudo isso para que nós nos sintamos convidados a fazermos essa prática nos nossos lares, uma vez por semana, com aqueles familiares, as pessoas que moram com a gente, ou mesmo apenas nós e os nossos anjos da guarda. Então vamos dar início mais uma noite, dando boa noite nesse momento e também dando boa noite para a Emanuele, para a Lucimar, para a Dona Olga, a Helena, Guilhermina e Carize, boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui novamente Sejam com você, todos querida. bem-vindos. Obrigada. Pessoal, a Carize já esteve aqui conosco antes, uma amiga querida do coração do Evangelho Rede Vivo, ela que é do Centro Espírita, da Casa Espírita Vicente de Paula, da Sétima URI, né, Carize? Aqui do nosso É, estado, é, é da terceira, na da verdade, aqui do terceira. Paraná. Uhum. Ah, da terceira do Paraná. O É. Paraná que vai receber aí o seu congresso, né? Mais uma vez, E agora em março, um evento estamos tão nos organizando importante. para ir. Tão importante para a nossa doutrina espírita no Brasil todo e no mundo, né? Então, amigos, também teremos o nosso congresso aqui em Santa Catarina, muito em breve, também agora em abril, dia 25 de abril. Então, tivemos o encontro estadual do Evangelho Rede Vivo nesse final de semana, que foi muito bonito também. Então, Carize, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Amigos, nós estamos dando início hoje ao capítulo 13 do Evangelho. Quem quiser acompanhar com a gente, é um tema muito bonito. Hoje a gente vai falar sobre fazer o bem sem ostentação, nesse capítulo que nos traz a mensagem de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Cariza, eu vou te pedir para fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Vamos lá, então. Obrigada. Então, convido aos irmãos que quiserem cerrar os olhos, respirar profundamente, soltando o peso do corpo e entregando nosso coração a Jesus nesse momento, onde recebemos esse encontro tão especial de almas unidas no conhecimento, na busca pelo aprendizado, pedindo a sua proteção, Senhor, para as nossas famílias, para as nossas casas espíritas, que sejam lugares de acolhimento, de luz, sempre de paz, e que nessa noite possamos ouvir o teu evangelho, interiorizar a tua mensagem, trazer para a prática do nosso dia a dia tão importante. Fica conosco, Mestre querido, iluminando as nossas consciências, os nossos sentimentos e as nossas palavras sempre. Que assim seja. Que assim seja. Antes da gente fazer a leitura, eu vou só dar boa noite para o pessoal que foi chegando aqui durante a nossa abertura e a prece. Temos muitos corações amigos aqui nessa noite. Está com a gente também a Pati, o Anthony, a Sandra, a Audrey, Juliana, Maria, Aurélio. Boa noite, gente. Oi, Nath. Oi, Vivi. Muito bom estar com vocês. A Guilhermina, também a Miriam. Também está com a gente a Lúcia, vi a Lúcia por aqui, amiga nossa, né, caríssima, Uhum. querida, a Suzana. Nossa Gente, muito ponte bom. de, Nossa de ponte encontro. de contato aqui, né? E é muito bom a Cláudia também. Gente, participem com a gente, viu? Esse é o evangelho da nossa casa, esse é o evangelho de todos nós. Então, entrando no nosso capítulo 13, vamos então fazer a leitura dos dois primeiros itens e do início do terceiro item. E vai ficar o convite, né? A gente vai comentar sobre esse terceiro Uhum. item na integralidade dele, mas fica o convite para a gente fazer a leitura em casa também, né? Ótimo. Então diz assim: fazer o bem sem ostentação.
um trecho que Kardec seleciona para a gente, que está em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, e diz: Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Mais adiante, também no item 2, Kardec seleciona o trecho de Mateus no capítulo 8, versículos também de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio até ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar isto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Aí Kardec nos ajuda a entender essas passagens, explicando assim no item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura, e se diz ao contrário, age como se não cresce no que diz. Então, aqui Kardec está fazendo para a gente uma reflexão a respeito da lógica das nossas ações, né? E a respeito do que a gente acredita. E como a gente age mediante aquilo que a gente acredita, né? Agora, Carize, antes da gente, né, a gente vai comentar, e eu tenho perguntas para te fazer sobre o restante desse item, mas já nesse início, né? Que a forma como a gente age mediante a caridade, e aqui a caridade material, né? A gente pode fixar nela nesse instante, a gente vai falar da caridade moral, mas a forma como a gente se comporta diante da caridade, o que que ela tem de relação com as nossas crenças? Como a gente entende esse trechinho de Kardec aqui? Então, eu vejo, Emília, que quando a gente entende o Evangelho de Jesus, a visão da caridade já muda por completo, né? Porque nós temos um entendimento muito diferente de como fazer a caridade. E nesse capítulo ele traz como não se portar e como se portar, né? Então a gente sabe que a caridade material, como nós somos seres materiais, estamos aqui na materialidade, ela é muito necessária. O pão, o alimento, a falta do medicamento, a falta de estrutura, né? Uma roupa, que nós aqui no sul, principalmente, né, que temos muito frio, então é uma coisa que a gente vê muita caridade, né, de doação de roupa. Mas eu me recordo muito de uma conhecida minha que disse: a gente não pode fazer descarte e fazer doação, que isso, o nome disso é faxina, não é caridade. Eu me chamou a atenção quando ela falou isso, né? Então, essa parte da caridade material é extremamente necessária. Mas quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita e o conhecimento do evangelho, não tem como dissociar a caridade moral dessa caridade material, né? E quando eu estava preparando, lendo assim e refazendo, né? Porque a gente tem o costume de sempre fazer o evangelho, mas cada vez que a gente vai fazer ou uma palestra ou um estudo, a gente volta, porque sempre tem coisa diferente que aparece, que vem intuição, né? E hoje de manhã eu estava lendo de novo o evangelho e pensando muito que é muito importante a gente estudar essa parte da ostentação, do que é para saber como não fazer. Mas que se nós olharmos a primeira palavra do título, é fazer. E fazer é ação.
né? E nós estamos num momento tão complicado da nossa humanidade, numa dor moral tão grande, de irmãos que chegam nas casas espíritas, ou que chegam até nós mesmo, independente de saber se somos espíritas ou não, mas que chegam pedindo ajuda, amigos, É. conhecidos, né? Com tantas dores, com tantas dúvidas, com tantos lutos, depressões, às vezes uma descrença, um desespero tão grande, que a gente tem que pensar muito nisso, são oportunidades diárias de trabalho na seara de Jesus, e que nós temos que deixar muitas vezes o rigor de lado, porque a gente vê muito isso, infelizmente ainda, e atender quem precisa. E uma coisa que me dói muito, porque eu já presenciei isso, mas que a gente tem que ter um cuidado muito grande, é a questão, às vezes chega a pessoa com uma dor muito grande, às vezes um familiar em drogadição, ou com uma dor de perda, de luto muito grande, a pessoa não é espírita, não entende que tem vida depois da vida, e chega na casa espírita e não é dia de palestra, não é dia de passe, mas os Uhum. trabalhadores estão lá. Uhum. E nós só precisamos de amor para trabalhar, né? Então, por que não atender? Nós Uhum. sabemos que a disciplina é muito importante, que as regras são importantes, mas nós temos que olhar para esse lado também. Porque às vezes a família, principalmente quando é alguém que é levado pela família, Uhum. às vezes Uhum. a família faz um esforço hercúleo para levar aquela pessoa, para tirar de casa, para a pessoa aceitar uma ajuda. E É. é o momento, às vezes, de um alívio momentâneo que vai dar forças para ela buscar essa Uhum. recuperação, esse alívio dessa dor. Então, antes da gente pensar no título inteiro do Evangelho, que fazer o bem sem ostentação, mas vamos pensar no fazer e abrir os nossos corações, abrir as nossas casas espíritas para acolher esses irmãos que estão vindo cada vez mais, né? E graças a Deus nós temos essas casas com pessoal capacitado, com amor, com vontade de trabalhar. Então, que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas portas para acolher quem necessita. Gostaria de pontuar isso Que bonito inicialmente, assim. isso. Que bonito isso. Acho que é bem, né, uma chamada importante antes de qualquer coisa fazer, né? E fazer o bem, né? Fazer o bem. E aí é interessante a fala que você traz da sua amiga, que diz assim, olha, tem diferença entre a gente, né? Que é importante botar as coisas para circular também, né? Que nada parado é bom, né? Nem água. Água Não, parada adoece também, né? Então a gente tem que de fato colocar para circular os nossos bens materiais, né? Roupas, livros, enfim, tem que realmente circular. A gente precisa doar aquilo que não é usado. Agora tem diferença na intenção, né, Carize? E é nesse ponto que eu queria te ouvir em relação à intenção, porque eu acho que é justamente aí que a gente começa a desvelar um pouquinho, a conhecer, né, trazendo os elementos do nosso Evangelho Redivivo, né, o conhecer antes do meditar, né, para a gente conseguir sentir e depois fazer, né, agir, viver, mas o conhecer essa mão esquerda em relação a essa mão direita, né? Então a mão direita tem que fazer, né? Tem algo tem que acontecer, né? O que que é esse fazer o bem nesse sentido é, de fato da caridade e aí que inclui a moral, que ela não é uhum, meramente material. uhum. Então, quando nós falamos ali da mão esquerda, não saber o que dá a mão direita, vamos pensar que as duas mãos estão juntas no mesmo organismo e nem assim uma precisa saber do que a outra está fazendo. Né? Então, olha a necessidade de não ostentar. E se a gente for ver o ostentar, eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Porque acho que quando a gente entende a raiz, fica mais fácil da gente contextualizar e colocar no nosso dia a dia. Se nós formos ver a raiz do ostentar, ele vem de mostrar, exibir, ostendere, colocar à frente. Então, vai à frente do que nós estamos fazendo, essa mostra, né? Essa ostentação, vem dessa palavra. E aí, o que vem nessa ostentação? É a exibição vaidosa. E tem uma palavra que é um sinônimo de ostentar, que é uma palavra engraçada, até se você vê o sentido dela, mas que mostra muito, é uma caricatura da palavra que é pavonear. Então, quando a gente faz com ostentação, nós estamos agindo como pavões, né? Mostrando o externo, principalmente. E aí vem o quê? Vem a vaidade, as posses, as qualidades,
o conhecimento, né? Às vezes aqueles 30 anos de espiritismo, 5 cursos de tal matéria, de tal tema, mas e dentro do nosso coração, como está esse ensinamento, né? Aqui que é importante nós termos gravado esse ensinamento. Então a gente vê que essa ostentação ela vem em camadas muito mais significativas do que às vezes é só dar e o outro enxergar que está dando, né? É mais interno isso, mais como é que eu posso dizer? É mais forte do que só o dar Porque, e alguém por enxergar. vezes, não precisa nem envolver o bem material. Essa Sim, ostentação, ela pode estar envolvida, essa vaidade, ela pode estar envolvida na caridade que não é material, né? Nesse acolhimento que você fala, é tudo a intenção, né, Carita? Porque sim. dependendo da nossa intenção e da posição em que a gente se coloca, eu vou pular lá para o finalzinho da mensagem do item 3, que Kardec nos diz assim, ó, o sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Então, uau, né? É A a gente humildade, né? é humildade. Caráter máximo do Cristo. Então, Exato. na sequência do texto aqui, a gente vai ver que ele fala vários temas importantes, assim, né? Isso da Uhum. humildade, que com certeza, quando a gente estuda a parte moral e a gente consegue internalizar ela, não tem como você não agir, né, com a humildade. E claro que no nosso dia a dia, nós somos seres orgulhosos, vaidosos, ainda temos tudo isso, senão não estaríamos mais aqui, né? Mas podemos, junto com o evangelho, junto com esses grupos de estudo, a gente vai refinando isso, né? A gente vai lapidando, vai aparando as arestas, vai tirando, vai às vezes se tocando de algo que a gente faz, que às vezes nem é a intenção de ostentar, de mostrar, mas na nossa atitude do dia a dia acaba aparecendo isso. Então, acho que o Evangelho nos ajuda muito a ir lapidando isso e a ir nos mostrando a verdadeira caridade, né, que é a caridade moral, e mesmo quando tenha material, que seja acompanhada da caridade moral. E ele nos diz ali no Evangelho que a caridade, quando a gente tem a caridade, fazer o bem sem ostentação, é além da caridade material, a caridade moral. E aí vem respeitar os sentimentos da pessoa, né? Porque quando a gente vai fazer a caridade dentro da casa, primeiro que a gente não pede de que religião é. A pessoa chega, muitas vezes, não conhece nada da doutrina. Mas naquele momento ela não precisa saber do básico da doutrina. Ela precisa do Evangelho de Jesus, né? E nós que somos estudantes aí do Evangelho Redivivo, a gente vê que tem muitos irmãos que vêm para esse estudo e se encantam tanto com esse estudo, porque é o acolhimento e o amor que supre as necessidades morais, né? Porque é muito importante, e claro, quando a gente se encanta com a doutrina espírita, quando a gente entende tudo que está por trás dos ensinamentos de Jesus com a clareza da doutrina, nós queremos aprofundar nos fluidos, em como que funciona a formação dos planetas, qual que é a estrutura das obras básicas, é muito importante. Mas antes disso está à frente o Evangelho de Jesus, né? E o Evangelho de Jesus é o nosso guia, a nossa base maior, e é nele que nós temos que nos firmar. Então, esse acolhimento, essa caridade moral vem muito disso no meu entendimento, Sim. de nós colocarmos os ensinamentos de Jesus à frente. E Muito bom aí, esse lembrete. para nós fazermos uma reflexão, quando eu estava vendo ali a parte da etimologia do ostentar, quando a gente diz Uhum. colocar à frente, exibir o que se está fazendo, o conhecimento, a superioridade, né? A superioridade material muitas vezes. Mas e se nós pensarmos que o irmão que está à nossa frente é Jesus? Como nós agimos? Qual é a superioridade que nós temos diante do nosso mestre? A maior humildade, o maior amor, a maior abnegação que já passou pela terra. O maior exemplo de dar sem ostentar, né? Então, eu penso que se nós conseguirmos no nosso dia a dia colocar Jesus recebendo a nossa caridade, independente de qual for ela, nós vamos conseguir mudar a nossa forma de agir, né? Que desafio interessante, né, gente? Faz a gente pensar mesmo, né,
movimento, né? A provocação da Carize. Eu vou ler alguns comentários que estão chegando por aqui, até como incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo, gente, comentem. Se tiverem dúvidas, façam perguntas, porque não é uma daquelas frases de Jesus que por vezes faz a gente parar e olhar duas vezes. Não, peraí, como é que minha mão não vai ver outra mão, né? Então, quem tiver com dúvida, pergunta mesmo, a gente está aqui para isso. Esse é um Enriquece momento tanto, também né? interessante. É verdade. A Maria Cristina diz assim: parabéns para você, Carize, pelo ponto que você tocou. Exatamente, as dores estão cada vez mais intensas, né? Ela coloca fazer. A Lúcia diz que a espiritualidade também no esforço de conduzir as pessoas, sermos atentos e acolhedores. Jesus espera isso de nós. O seu França disse que acredita que é importante praticar o bem sem a própria vaidade, o orgulho, sem que eles interfiram na ação da caridade. A Nelly nos diz, o acolhimento, como isso é importante, né, Nelly? O Aurélio diz que hoje ele fez uma leitura do livro Pão Nosso, né, um livro muito bonito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ele leu uma mensagem que comentava um versículo, né? E a reflexão dizia: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Então é de fato a forma também da gente fazer esse bem, né? Aurélio conta, né? E conta muito. Muito E é obrigada, gente. um dos parágrafos aqui do Evangelho que diz: todo bem que é lamentado não possui valor algum. Então a gente Uhum, sabe que às vezes a gente ajuda, o necessitado não responde à ajuda, e não no sentido de agradecer, de retribuir, mas de não dar subsídios para continuar aquela ajuda, às vezes, né, não valoriza a ajuda. Mas quando nós trabalhamos se a pessoa já é necessitada, seja do que for, material ou moral ou de estrutura, já é um irmão em sofrimento, né? Então, uhum. às vezes a gente faz o bem e daí fica lamentando que ajudou, que a pessoa não se ajudou. Mas tem aquele ensinamento, se não me engano, é do Divaldo, que ele fala, mas que alguém pergunta, como que fica? Porque eu fiz de tudo, porque eu já ajudei, porque eu já fiz de tudo, porque eu já falei, né? Lamentando aquela ajuda. E aí ele diz, aí resta a pedagogia da dor, né? Porque Uhum, a nossa parte nós estamos fazendo. Ou uhum. a gente tem que ter a consciência tranquila de estar fazendo o que está ao nosso alcance. E dando Isso. com amor, com alegria, com essa alegria de É. servir que é tão bom, né? Exato, aí é o nosso, são os limites da nossa capacidade atual. E a gente Sim. tem que ser humilde, inclusive nisso, né? Eu consigo ir até aqui, né? E estou indo até onde eu consigo. E aí a consciência tranquila, né, gente, de estarmos fazendo a nossa parte. Jesus não espera nada além da gente, espera que a gente faça, né? E faça a nossa parte, faça dentro das nossas condições. Seu França diz que, de acordo com Haroldo Dutra, o Evangelho de Jesus vai além do conhecimento. O verdadeiro Evangelho do Cristo é praticar de coração o que o Mestre nos ensinou. É isso, né, Com seu toda França? certeza. Muito bom. Carize, retomando aqui o nosso estudo, eu queria agora provocar essa questão, né, do não esperar, né, do dar, do fazer que você nos traz. E você usou o exemplo da casa espírita, que eu acho maravilhoso. Como é que a gente pode praticar esse tipo de caridade dentro de casa? Aí está, às vezes, o desafio maior, não é? Que é dentro de casa que nós testamos os nossos limites, a nossa paciência, a nossa tolerância. E eu penso que a caridade dentro de casa, principalmente a moral, porque a material já é suprida dentro da casa normalmente, né? Mas aí nós entramos com a caridade moral muito forte e entra justamente nisso, de tolerar, de olhar o outro como irmão, de atender às necessidades, porque muitas vezes nós estamos na correria tão grande e às vezes, como conta a história, não lembro qual é a santa agora que conta a história que ela fazia caridade fora, e um dia ela disse: o que mais que eu preciso fazer? E Uhum, ela recebeu a intuição que disse: costure o vestido da tua filha. uhum, Então, às vezes, a gente tá fazendo tanto fora e tá deixando de olhar dentro de casa, né? A dor, o sentimento.
Então, eu vejo que Uhum. a caridade dentro de casa é isso, é nós estamos próximos para enxergar mais de perto e para tentar atender mais de perto essas necessidades. Às vezes não é uma dor. Nós, como pais, eu vejo que a nossa caridade maior, e não é a caridade de fazer esperando algo em troca ou de fazer por piedade, mas é a caridade do amor. É nós identificarmos nos nossos filhos as falhas morais que eles trazem e trabalhar em cima delas para ajudá-los a superar e melhorar. Né? Acho que esse é o maior desafio e a maior caridade que nós podemos fazer pela nossa família. É juntos olharmos, conversarmos, vermos o que cada um falta parar de arestas e trabalhar dentro disso, dentro do lar, trazendo, às vezes, é difícil falar sobre isso. No Evangelho no Lar, a gente consegue, com exemplos de Jesus, ir trabalhando e conversando, como a gente está fazendo aqui agora, né? Quantas coisas que, mesmo a gente vindo preparado para fazer o assunto, a gente ouvindo tantas vezes, mas aqui conversando agora surgem ideias e surgem visões diferentes que certamente a gente vai levar para nossa reflexão, né? O Evangelho no Lar em Casa pode ser esse ato de caridade moral? Com certeza, é a sustentação do lar, né, Emília? O quanto Uhum. melhora a nossa atmosfera em casa quando nós temos a prática do evangelho semanal, com Uhum. horário, com disciplina, com organização. Independente se todos estão fazendo ou não, mas se um Uhum. começa a fazer, a atmosfera do lar muda, né? A É, né? proteção muda, o entendimento dentro de casa vai mudando. É Por Jesus vezes com a a gente gente, né? espera do outro, né, Cariza, essa mudança, né? Quando a relação é essa dinâmica, né? São É. duas ou mais pessoas, então se um muda, ou seja, nós, né? A relação inteira tende E a às vezes a gente modificar. fica esperando essa mudança, mas quando Sim, nós nos propomos a mudar, o nosso exemplo, às vezes a pessoa que está do lado olha e diz: Nossa, mas o que está acontecendo de diferente? Né? Eu já é. ouvi muitos relatos assim, depois da Uhum. prática do evangelho, dessa prática cristã mesmo dentro do lar, né? Sim, tem uma mensagem que eu até estava olhando aqui dentro do que eu havia separado também das minhas leituras para a noite de hoje. Tem uma mensagem que está no livro Registros Imortais, no capítulo 32, de Chico, né? E tem uma mensagem de Aminta Soares, em que ela, né, faz faz umas boas-vindas e tudo, e ela lista para gente sobre essa caridade que não se resume a doar o supérfluo, né? Como a sua amiga falou, ó, quando você limpa o seu armário, você faxina, né? Isso não é caridade, né? Achei ótima a frase dela. E ela, esse espírito amigo, nos traz esse lembrete também e diz assim, que a entrega, né, da própria alma. Se a gente parar para pensar também, quando a gente resume a nossa caridade às questões materiais, a gente não está de fato dando o que é nosso, né? Porque nada nos pertence, a gente não vai levar nada, né? Desse mundo, fica tudo aqui, pertence a quem? Pertence a Deus. Então, eu estou fazendo algo, doando algo que não é meu, né? Então, eu preciso dar do que é meu, né? Daquilo que de fato, né, me compete. Então, para dar do que é meu, é do sentimento, é do tempo, é da atenção mesmo, né? E ela nos traz esse lembrete dizendo que é aquela que entrega a própria alma em função desse amor, né? Que nós fomos chamados a cultivar com o mestre da cruz. Aí ela lista, gente, algumas ideias, olha que legal. Desculpar em silêncio, sem nunca mais nos referirmos à ofensa. Porque, olha, Olha, às vezes a gente desculpa em silêncio, né? Mas fica aqui, ó, remoendo, remoendo. ou comenta com a amiga, "Ah, você não faz ideia que, né? Então, não, será que eu desculpei em silêncio mesmo, né? Cumprir os nossos deveres com alegria, né? Então, estou fazendo, tô indo lá, você usou o exemplo da casa espírita, né? Estou indo lá, estou fazendo, mas será que eu estou fazendo com alegria? Né? Será que eu estou dando de mim também? Tolerarmos mutuamente dentro do lar, naquela harmonia, por vezes tão difícil de construir, ajudar sem exigir o entendimento daqueles que as nossas mãos auxiliam. Olvidar de maneira definitiva e sem qualquer condição as pequeninas alfinetadas que recebemos em nosso próprio benefício no círculo daqueles a quem mais amamos.
Essa é desafiadora, né, gente? Cultuar cada dia a humildade, o serviço, a oração. Ser realmente bons uns para com os outros. Tá aí um Lindo. bom resumo, né? Que guia, né, gente? Se a gente Uhum. puder. Eu vou até usar aqui, dizer que pode ser a nossa tarefinha da semana, não é? Não Com tem cara certeza. de tarefinha da semana, essa lista aqui desse espírito amigo da Aminta Soares, né? A gente repensar como é que a gente está desculpando, o silêncio que a gente está fazendo em relação a isso, né? Da gente estar de fato nem prestando atenção quando vem aquela alfinetada, passa despercebido, né? Passar despercebido, deixar para lá, a gente não ficar remoendo aquilo, não revidar, né? E às Nem vezes a alfinetada mentalmente. nem é a intenção, né? Às vezes a gente tem que não se colocar como centro das atenções para receber todas as alfinetadas e pensar, será que era mesmo nesse Pois intuito, né? é mesmo, né? A gente às vezes tem a pele tão fininha, né? A gente Uhum, é tão sensível, né? Isso diz respeito aos nossos melindres também, sim. né? A vaidade, a esse pavor. Como é que você falou o verbo? Muito legal esse. Eu anotei Pavonear. aqui. Eu achei Pavonear. incrível essa palavra, porque traduz, né? Traduz o comportamento, né? Que a gente pode às vezes cair sem querer. Gente, então essa era a mensagem, né, que a gente tinha separado. Carize, você tem algum recado final para nos passar? O recado final é a última frase ali do Evangelho, né, que a gente for ver, que é Uhum. que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E isso é o caractere máximo do Cristo de humildade, de bondade. Então, que a gente lembre sempre de. Seu França está dizendo aqui para gente, não sei se vocês estão me ouvindo, mas deu uma travadinha aqui para mim, gente. Parei de ouvir a Carize, não sei se vocês estão me ouvindo. Travou, né, Luísa? Escuta, Juliana. Ah, então tá bom. Que bom que vocês estão ouvindo. Eu vou só fazer o comentário então do seu França, que ele diz que trabalha com os irmãos em situação de rua, no trabalho da casa, né, seu França, aos sábados. E fica tão feliz com o bem que recebe todos os sábados, pois aprende a ser melhor no lar. Que bonito esse depoimento, seu França, obrigada. A Miriam também agradece as reflexões. O Aurélio disse que hoje em dia, como exercício, ele procura ver Jesus nas pessoas com quem se relaciona e assim derrubou as restrições de percepção. Que bom, obrigada, Aurélio, por trazer isso para a gente, viu? E obrigada, pessoal, também por estar aqui comentando comigo, por estar aqui comentando, né, e me acompanhando aqui nesse feedback, tá? Obrigada. A Karine travou, mas depois eu vou deixar todos os agradecimentos de vocês para ela, viu? Que eu vi que todos vocês aqui estão muito gratos, assim como eu. Então eu convido, né, a todos para a gente fazer a nossa prece final, pode ser? Muito obrigada mais uma vez. A Deus, nosso Pai, por todo o amor, pelas oportunidades da vida, pela sua misericórdia infinita, por todo o bem que Ele nos dá sempre, inclusive nos desafios, sabemos que aí tem da pedagogia, da sua pedagogia divina, para o nosso melhor aprendizado, esse nosso podar para que nós possamos produzir mais e mais frutos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por nos trazer o caminho ao Pai, inclusive essa mensagem importante sobre o como fazermos a caridade, como amarmos como Ele amou e nos ama sempre. Que nós possamos colocar em prática
essa mensagem ao longo da semana e por toda a nossa vida, dando de nós, de quem nós somos, dos nossos sentimentos, do que temos de melhor, a iniciar pelo nosso lar, pelas pessoas que convivem conosco e a se estender esse amor em todos os círculos em que passemos, em todas as nossas melhores intenções. Que essas vibrações aqui trocadas possam alcançar as pessoas que mais precisam, os nossos corações amigos, por vezes desesperançosos, aquelas pessoas que estão acamadas, ou nos hospitais, ou encarceradas, que esses irmãos também recebam uma chuva de bênçãos, de fé e de esperança, sabendo que o dia de amanhã vai ser melhor. Nós tenhamos todos uma excelente semana e até o próximo domingo, amigos. Muito obrigada, viu? E até domingo que vem. Olha, a Maria Cristina, antes da gente se despedir, ela perguntou qual o livro que eu citei da tarefinha da semana. Maria, eu vou colocar nos comentários, viu? Mas essa mensagem está no capítulo 32 do livro Registros Imortais. Tá bom? Um abraço, beijos no coração, amigos. Até mais.